Faz alguns anos que eu desapareci daqui do YouTube e das minhas redes sociais. E esses dias eu estava olhando alguns vídeos e trabalhos antigos e vi comentários de pessoas perguntando como eu estava. Claro, né? Eu apareci dizendo que tinha lupus e as pessoas estavam me perguntando se eu ainda estava por aqui, entendeu? E nossa, eu nunca respondi essas pessoas porque eu não tinha visto essas perguntas. E claro, aquilo mexeu muito comigo. Porque há 10 anos eu fiz um projeto falando sobre lupus e inesperadamente aquilo acabou se tornando uma caminhada muito especial com muitas pessoas que estavam passando por momentos muito difíceis. Pessoas recém-diagnosticadas, pessoas com medo, pessoas deprimidas, né, por causa do diagnóstico e até crianças. Essas pessoas se identificaram comigo e se apegaram nesse projeto, porque o que se dizia na internet naquele momento era assustador. E muitas delas encontraram esperança no livro Meninas Cresçam Lobos, que publiquei pela primeira vez em 2015. E em 2015, o que se falava sobre o lúpus na internet era realmente assustador. Os olhos das pessoas estavam mais voltados para o lado negativo, as dores, os sintomas, a perda da qualidade de vida, e até parecia uma sentença. E daí chegou eu, com meu livro, trazendo a metáfora de um lobo, porque lupus em latim significa lobo, e mostrando que, ao contrário do que se dizia, era possível sim adestrar o lobo. Foi como um desafio, né? Que era possível seguir adiante, carregando o lobo ali como um animal de estimação, inseparável, tentando fazer as pazes com ele. Foi uma mensagem diferente. Fui elogiada por essa ideia inovadora, mas também fui criticada, porque nada é perfeito, né? Enfim, o que importa é que eu deixei ali a minha semente. E hoje eu vejo que muitas pessoas pensam assim também. Tem muitos blogs hoje em dia falando do lado positivo, que é possível viver bem mesmo tendo lupus, e eu fico muito feliz por ver isso. Bom, mas eu queria dizer que muito antes desse livro, eu já escrevia. Né? Eu não fui alguém que se aproveitou do momento que se falava de lupus e vamos publicar o livro. Não, a história não foi bem assim. Eu já era um pouquinho conhecida na área literária, como poetisa, fazia participações em livros de outros autores, até que um dia eu decidi transformar a minha dor real, a minha própria vivência, o meu diagnóstico, porque eu também tenho lupus, e plasmar em um livro essa realidade. Eu pensei, bom, eu consigo viver bem com lupus, quem sabe, se eu compartilhar a minha experiência, eu posso ajudar outras pessoas, né? Pensei, quem sabe, vamos tentar. E, e o livro não é um livro de depoimentos de mulheres com lupus. É uma obra normal, uma obra completa de minha autoria, onde eu apenas finalizo com alguns testemunhos de mulheres reais. E tampouco é um livro apenas para o público feminino, já que existem muitos homens com lupus também. Porém, cerca de 90% dos pacientes são mulheres, e foi daí que eu tirei a inspiração para o título. Graças a Deus, esse livro foi um sucesso, desde o seu lançamento até se esgotar das livrarias, mais ou menos próximo aí, antes de começar a pandemia. E também foi mais ou menos nessa época que eu desapareci. Aconteceram algumas mudanças na minha vida pessoal e eu precisei desse período refratário. Foi um tempo em que trabalhei muito em mim mesma e também pude aprender novas coisas. Tive outras experiências de vida, viajei, conheci outros países. Em outro vídeo eu vou contar com calma o que aconteceu, porque sumi e o que eu aprendi nesse tempo. Mas a verdade é que mesmo longe, eu nunca esqueci desse projeto. Eu sabia que em algum momento eu iria voltar. Sempre ficou no meu coração que eu tinha que voltar, mas eu não sabia a data certa. Até que recentemente aconteceu algo. Eu estava um dia na minha casa, tranquila, vieram umas palavras muito fortes no meu coração que me diziam: levanta-te, de onde você caiu? E não foi bem assim, levanta-te de onde caíste, com essas palavras. E se eu não me engano é um versículo da Bíblia.
E aquela frase ficou ecoando dentro de mim e eu comecei a me perguntar: onde foi que eu caí? Onde foi que eu parei? E então eu me lembrei que sim, tinha uma missão muito bonita que ficou interrompida no passado. Eu peguei meu livro, reli e me impressionei com a força da mensagem por trás dessa obra, sabe? Às vezes eu nem acredito que eu escrevi. Eu não tenho nenhuma dúvida de que foi uma inspiração divina, porque teve vezes que eu acordei de madrugada para escrever esse livro. Eu precisava plasmar essas palavras, eu precisava escrever as palavras que me chegavam. Por isso eu costumo dizer que Deus é o verdadeiro autor dessa obra, ou que foi Ele que me deu esse presente muito valioso. E então, meditando nessa frase, lembra-te de onde caíste. E eu senti claro no meu coração que precisava voltar. Tinha que obedecer sim, sim, voltar exatamente do ponto onde eu parei. E hoje estou aqui, estou me levantando, recomeçando, voltando pouco a pouco, de forma lenta, porém segura. E durante esse tempo, muitas pessoas me perguntavam como adquirir o livro, porque os médicos estavam recomendando esse trabalho, uma responsabilidade, claro. Para disponibilizar novamente o livro nas livrarias, eu precisava renovar o contrato editorial. E eu ainda não me sentia preparada para isso. Mas reconheço que não seria justo com essas pessoas, então estamos voltando, meu livro e eu juntos, ele com a sua segunda edição e eu também com uma nova versão. E o que mais me motivou a voltar foram todas essas pessoas que demonstraram interesse por esse trabalho, e é por elas que Meninas que Adestram Lobos está de volta, para que aqueles que não conseguiram adquirir a primeira edição possam ter acesso agora, de alguma forma. Talvez, não sei ainda se vai para as livrarias, mas de forma online essas pessoas já podem fazer o pedido. O livro continua sendo praticamente o mesmo, mas eu fiz alguns ajustes, alguns detalhes que não fazia mais sentido manter e também mudei a dedicatória. Acredito que a minha forma de me expressar agora está mais amadurecida. Lembre-se que eu tinha 29 anos quando comecei a escrever esse livro, publiquei aos 30 e hoje eu sou uma mulher de 41, já prestes a completar 42. Eu já não sou mais a mesma Mara de antes. Bom, é isso, queridas. Eu queria realmente deixar essas palavras para aqueles que me acompanharam e continuam me acompanhando, para os que não entenderam o que aconteceu, para os que perguntavam se eu ainda estava viva. Graças a Deus eu estou. A minha parada não foi nada relacionada com o lúpus, como eu falei, eu vou comentar com vocês em outro vídeo. Quero agradecer de todo o meu coração a quem não desistiu de mim e continua confiando nesse projeto. E se for da vontade do Senhor, eu ficarei aqui por muito tempo, ok? Um beijo no seu coração e fiquem com Deus.